Nesta série sobre o poder da língua, vida e morte estão no poder da língua, eu trago hoje aqui uma palavra de reflexão, aqui no livro de Números, dando continuidade àquele nosso estudo, àquela nossa palavra de reflexão, em Números capítulo 14, versículo 28. Olha, quero dizer para você que esse texto aqui começou a impactar a minha vida de uma forma tremenda. Primeira vez que Deus trouxe esse texto ao meu coração foi no ano de 2014. E de lá para cá, esse texto, ele traz é, uma, um alerta para aquilo que eu falo. E eu quero compartilhar com você. Olha só o que diz aqui, eu vou começar do versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Preste atenção, algo que é pecado de língua, e como a nossa língua ela tem uma letalidade, algo mortal, e ela pode trazer consequências. O povo de Israel, que havia saído do Egito, havia uma promessa de Deus de levá-los à terra da promessa. Eu já falei aqui sobre os 10 príncipes, ou 10 espiões que foram, 10 não, 12 espiões que foram enviados à terra prometida. E 10 deles trouxeram um relatório negativo. 2 deles se mantiveram a posição, a confiança, a fé, uma palavra de vitória. Sabe o que acontece? As pessoas que foram influenciadas por aqueles 10 espiões, 10 príncipes, elas acabaram entrando no caminho da murmuração. O que é murmuração? Eu não sei se você já se deparou pela manhã com um bando de pombos fazendo ali uma espécie de murmúrio bem baixinho, mas é mais ou menos isso que é a murmuração. Eu comparo a murmuração como um CD furado, um disco furado. Ele não sai do mesmo lugar, ele continua no mesmo lugar. É assim a nossa comunicação quando nós começamos a reclamar. O que é murmuração? Nós reclamarmos da situação, nós começarmos a olhar a situação não com os olhos de Deus, não com os olhos da fé, mas nós começamos a olhar a situação com os olhos de negativismo, os olhos de incredulidade. O que é incredulidade? É nós desacreditarmos naquilo que Deus falou. E foi exatamente isso que acontece com aquela gente. E eles imaginavam o seguinte: eles nas suas casas, eles falavam, eles começavam a reclamar, dizendo: olha, por que nós viemos para cá? Por que Deus trouxe nós para esse lugar? Não era melhor a gente ter voltado para o Egito? Os pepinos, então eles começavam a fazer elogios da escravidão. Vejam vocês como, às vezes, meus amados, a gente começa a ter uma perspectiva diferenciada do lugar que foi a nossa prisão. Eles começaram a lembrar da prisão. Eles começaram a lembrar do tempo que eles passaram no Egito, debaixo da escravidão, debaixo do chicote de Faraó. Mas aí diz: olha, lá tinha pepinos, tinha melões. Imagine você. Eles estavam ainda acostumados com os pepinos do Egito. E parece-me, e isso o texto deixa bem claro, que eles não conseguiram arrancar o Egito, a perspectiva, aquele modelo, aquele paradigma de dentro do seu coração.